Para você resolver questões de alto nível, você tem que ter ferramentas de alto nível. Se você não as tiver, se você for fazer a questão do jeito tradicional, você faz muita conta e às vezes a resposta fica meio estranha, né? Você tem que manipular muito para obter a resposta no formato que a UES quer. Então a minha dica, obtenha as ferramentas corretas para você ter sucesso na UES. Bom, vamos lá. Questão 39 do simulado. Duas partículas A e B movem-se ao longo de uma mesma trajetória retilínea em sentidos opostos, com velocidades de módulos VA e VB, respectivamente. No instante em que a distância entre elas é D, ambas iniciam um processo de frenagem com acelerações constantes, parando exatamente quando se encontram, decorrido o intervalo de tempo T. Calcule essa distância em função das velocidades e desse tempo. Bom, quem aqui pensou em usar a função horária, dá certo? Dá certo. Só que o trabalho é gigantesco, tá bom? Para fazer uma brincadeira, eu pedi o ChatGPT para resolver essa questão que eu criei. E aí, professor? E aí que ele usou o modo tradicional. Ele quase se lasca de fazer conta. Aí eu falei, GPT, cara, usa um negocinho assim assado. Ele usou. Meu irmão, saiu de um jeito muito mais simples. E assim, pessoal, é para qualquer assunto de física que está caindo na UES. Ou você tem a estratégia correta, ou você faz muita conta e perde muito tempo, tá bom? Então vamos lá. Digamos que aqui seja o veículo A, a partícula A, né? E aqui a partícula B. Bom, quando as duas se encontrarem, uma coisa vai acontecer de pronto, né? A soma das distâncias percorridas pelas duas vai dar a distância entre elas. Como é que é, Ricardo? Bom, quando a partícula A e a partícula B se encontrarem em algum lugar, você pode ter certeza... Deixa eu tirar esse desenho aqui. Ó. Deixa eu mudar aqui a configuração, galera. Ô, professor, você está mexendo aí na figura todinha, né? Zé. Então, quando as partículas se encontrarem, nesse instante aqui, nós podemos ter certeza que a soma das distâncias percorridas por elas corresponde à distância em que elas se encontravam no começo. Mas é claro, professor, isso aí qualquer um vê. Pronto. Pois se qualquer um consegue ver isso, que esse ΔSB somado com esse ΔSA é a distância entre elas no começo, olha só, vou dizer que esse Dzão é o ΔSA mais ΔSB. Lembrando que essas partículas estavam em movimento uniformemente variado. Onde foi que ele falou, professor? Bem aqui, ó. Olha só. Acelerações constantes. Elas são iguais ou diferentes? Não sei. Não tenho dados suficientes para dizer se são as mesmas acelerações ou diferentes. Nada que permite fazer afirmações sobre isso. Então, professor, galera, no movimento uniformemente variado, sabendo que a V final do A é 0 e que a V final de B é 0, a gente pode calcular a velocidade média. Pode, professor? Pode. Você pode calcular a velocidade média de uma partícula que está em move simplesmente pegando a velocidade inicial, a velocidade final e dividindo por 2. Certo? Então, qual era a velocidade inicial de A? VA. Final, 0. Inicial de B? VB. Final, 0. Então eu posso calcular as médias. Espera aí. Velocidade média, professor, eu acho que também pode ser calculada pegando ΔS por ΔT. Só se for movimento uniforme, qualquer que seja o movimento, tá bom? Qualquer que seja o movimento, você pode calcular a velocidade média pela definição, ok?
Vamos substituir esse ΔSA por V média de A vezes T. Que T? O Tzão, né? O T que ele deu aí. Mais V média de B vezes esse mesmo T. Ok? Essas velocidades médias vão ser inicial mais final dividido por 2. Inicial de A, final dividido por 2. Inicial de B, final de B, dividido por 2, vezes T. Olha que maravilha, professor. Olha que maravilha. Vamos multiplicar aquele D por 2 também, ó. E agora? Temos aqui 2D igual. Esse T, coloca em evidência. Aí fica VA mais VB. Como ele pedia o D em função da galera, T sobre 2, VA mais VB. Pessoal, isso aqui é a ferramenta mais poderosa que tem em questões de move de alto nível. Geralmente você consegue fugir de várias equações, de várias contas, usando esse conceito de velocidade média no move. Aí o que eu escuto o tempo todo, professor, mas quando é que eu vou saber que cabe essa ferramenta? Se ele te der distância e tempo, você pode usar essa ferramenta, tá bom? Então procure na questão. Deu a distância ou vai envolver distância? Tá ali, professor, ΔSA. Tem tempo? Tem. O tempo é T. O tempo que ele levou até aquele ponto é T. Então pronto. Se você tem distância e tempo, cabe velocidade média no move, tá bom? Considere essa ferramenta válida nesse caso. E aí marca a opção A de avião nessa questão linda, né? E vamos para a próxima.